Boa noite. Muito bom estar aqui, viu, gente? Para a gente poder compartilhar as coisas que Deus tem falado ao nosso coração. Como o Guilherme falou, nós estamos no 12 aí, né? Escutamos muita coisa boa, esperamos compartilhar tudo aquilo assim que Deus tem falado aos nossos corações. E esse mês, como a gente mencionou, o Guilherme falou, nós temos falado sobre a palavra de Deus. Nós vimos a origem, nós vimos como foi as questões do Antigo Testamento, que tudo já apontava para Jesus, para a sua graça maravilhosa, e a gente vai falar disso ainda. Mas agora nós vamos dar uma perspectiva um pouquinho mais forte, para a gente começar a militar sempre a causa certa. Por que nós falamos isso? Porque, como os meninos mencionaram, muitas vezes a gente andando junto, nós vimos discípulos andando junto com Jesus, tentando assim aprender as coisas e mesmo assim dando mancada. Se a gente observar como lemos no domingo passado, o livro de Marcos, no capítulo 9 e no capítulo 10, vocês vão ver aquilo que os discípulos fizeram. E aí a gente também vê qual foi a pedagogia de Jesus, como ele começou a ensinar o seu povo, aquele povo duro de coração, como que eles deveriam atuar. E esse povo duro de coração, gente, muitas vezes somos nós. Eu e você caminhando junto todos os dias e às vezes nós não estamos entendendo as coisas que Deus quer comunicar. E sabe, gente, eu vou te falar um negócio. Nós amamos as diferenças. Amamos que as pessoas pensem diferentes umas das outras. Por quê? Porque essa é a beleza do reino de Deus. Essa é a maneira como Deus vai fazer para muitas vezes quebrar o meu coração, para muitas vezes também quebrar o seu coração e para que nós possamos fazer a vontade do Pai. Amém? É isso que Deus quer. Então, gente, pensar diferente não é um problema. Mas eu deixar de me relacionar ou de fazer as coisas por causa disso, isso é um problema. E nós temos que resolver. Então, gente, nós falamos a respeito da maravilhosa graça de Jesus. E ela é tão maravilhosa, irmãos, que agora nós sabemos que o padrão foi elevado. Mas de que forma esse padrão foi elevado? Para que agora eu e você exerçamos a misericórdia em um nível mais profundo. Porque muitas vezes, como nós mencionamos na semana passada, nós queremos fazer como os fariseus. Nós pegamos a graça aqui para o outro. Fala assim, irmão, a graça está aqui, você está longe dela. Mas agora Deus vem e fala assim, você que tem que ser misericordioso. Você que tem que exercer a minha misericórdia. Somos nós, irmão. Então, aquilo que Deus derramou, como a gente cantou aqui, a palavra dele, meu irmão, é para a gente agora ensinar o outro, é para a gente dar a nossa vida pelo outro. Isso é o que Deus quer, irmãos. Há uma frase famosa, que alguns dizem que é de Agostinho, outros dizem que são de outros autores, já vi até do John Piper, mas não é dele, viu, gente? Mas é que a galera vai escrevendo coisas assim, Ele fala assim, já falei isso aqui, No essencial, unidade, certo? Nas coisas que não são essenciais, nós temos liberdade, mas em tudo que fizermos o amor. Amém? Mas não é o amor que eu acredito que é o amor que a palavra de Deus diz que é. Porque hoje, gente, nós temos muitos conceitos de amor. Mas qual que é a verdade? A verdade é o que está descrito na palavra de Deus. Mas muitas vezes nós achamos que amor é sentimento. É aquilo que eu estou sentindo em um momento. E é por isso que muitas vezes nós somos tão inconstantes na nossa caminhada com Deus e na nossa caminhada com os irmãos. Por quê? Porque se eu não me sinto bem, eu não faço. Se eu me irritei, aquele irmão não presta, não serve. Misericórdia está aqui, irmão, para nós. Agora nós temos que exercer a misericórdia de uma maneira muito mais pesada do que antes.
Porque esse é o compromisso que agora nós assumimos com Jesus. Nós falamos que queremos andar, irmão. Nós vamos andar, mas não é andar do jeito que eu quero. É andar de acordo com a palavra de Deus. Para que haja mudança, nós temos que caminhar segundo a verdade descrita na palavra de Deus. Não tem outra maneira, irmãos. E há um texto, lá em Efésios, que nós lemos essa semana, gente. Eu queria dar testemunho, tá? Pequeno grupo, gente, tem sido maravilhoso para a minha vida. Assim, gente, o que os irmãos têm compartilhado tem enriquecido, não só aquilo que nós compartilhamos aqui no domingo, mas tem enriquecido a vida uns dos outros. E nós temos entendido juntos aquilo que é realmente gastar tempo com o irmão, Não é só lá, porque nós também investimos em andar tempo juntos também fora disso tudo. Mas é muito legal ver que Deus está falando com os nossos irmãos. É muito legal ver as coisas que Deus tem feito no nosso meio, irmão. Então, se você tem a possibilidade, por favor, participe de um pequeno grupo. Vamos ler lá, Efésios 4, do 11 ao 14. Texto muito conhecido. Ele fala assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, hein, galera, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho, do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, irmão, em primeiro lugar aqui, graças a Deus pelas diferenças, porque é a diferença que nós temos, irmãos, que vai complementar tudo aquilo que Jesus quer fazer. O aperfeiçoamento dos santos, gente, ele depende das nossas diferenças. Para quê? Para que o agir de Deus seja completo. Ele nos dá uma visão mais ampla de uma mesma situação. Por isso nós falamos, nossa igreja ela trabalha em conselho. Por quê? Porque, irmão, nós não fomos chamados para andar sozinho. Que aquele que anda sozinho, irmão, não está em família, não entendeu o que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus é uma família. E a família, meu irmão, toma decisão junta. Então, por isso que nós entendemos. E na família a diversidade? A diversidade demais, Lá em casa eu falei para vocês, nós somos 4 irmãos. Todos pensam igual? De maneira nenhuma. Mas o que acontece, irmão? Nós entendemos que a família ela é importante. Então nós caminhamos para o estabelecimento dela, ok? Para que a partir dela possa gerar frutos e para que a gente possa chegar na estatura que Deus nos chamou. Da mesma forma a igreja. Sabe, gente? E a igreja, os nossos irmãos, eles nos ajudam a lembrar, muitas vezes, o verdadeiro propósito de estar juntos. Me faz lembrar as coisas da palavra de Deus que nós devemos compartilhar uns com os outros e nos lembrar. Por favor, irmãos, que não nos tornemos críticos às coisas, porque muitas vezes nós somos movidos pelo sentimento. E eu vou te falar, estava lembrando aqui esses dias, a gente compartilhou isso, acho que foi até o Ari, um culto de quarta. Nós tivemos o privilégio de receber, alguns anos atrás, antes do falecimento dele, do Dr. Russell Shedd, nós recebemos a nossa escola que tínhamos, há mais ou menos 8 anos atrás. Cara, fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Pra você ter uma ideia, desapegado de tudo, velho. No final, só para vocês terem uma ideia, no final de tudo, da aula que ele veio ministrar na nossa escola, nós chegamos para ele e entregamos uma oferta.
certo? E aí ele falou assim, o que é isso? Falei assim, é uma oferta. Falou assim, mas eu não preciso. Falei, mas nós queremos te dar. Ele falou assim, mas eu não preciso, mas nós queremos te dar. E ele falou assim, tem alguém que está precisando? Aí lá fora, irmão, tinha alguém com as malas na mão em uma van da igreja que ia para São Paulo, por um evento que tinha, ou para São Paulo ou para o Rio, não lembro. E esse cara com a mala na mão, ele foi para lá porque ele foi sem dinheiro e falou assim, Deus vai prover. Ele entendia que tinha que ir. Irmão, aquilo que o Russell recebeu, ele entregou na mão do cara. E às vezes, irmão, nós temos fé para entender aquilo que Deus mandou fazer e ir. Ou nós estamos sendo movidos pelo sentimento, ai Deus, eu não tenho, não vou fazer. Não vou fazer. E aí nós começamos a fechar o nosso coração endurecido aí, né? E a gente começa a criticar todas as coisas. E aí, em vez de nós militarmos a causa de Deus, nós estamos militando aquilo que são, né, os nossos desejos. Porque nós queríamos que as coisas fossem de tal maneira, e não da maneira que Deus diz que deve ser. Só para vocês terem uma ideia, outra anedota aí com o Russell, né? O Ogálvaro e ele estavam no encontro da CEPAL, os dois juntos em um fórum, beleza. Aí tem um irmãozinho que está falando a respeito de uma passagem, né? E ele não estava falando uma coisa tão legal. Aí o Ogálvaro pergunta assim para ele, né? Ô Russell, o que você acha disso aí, hein? Que ele está falando. O que a gente falaria, irmão? Ó, isso aí não está legal, não. Sabe o que ele falou? Falou assim, irmão, seguinte, eu ainda não tive esse entendimento. Às vezes eu não li direito o texto, né? Vou ter que voltar nas escrituras e ver o que está escrito. Né? Porque às vezes o irmão está tendo uma outra percepção aí, então eu vou ler mais algumas vezes e entender. O que a gente faz? Quebramos o pau. Por quê? Porque às vezes nós achamos que nós temos o conhecimento, e o conhecimento é uma coisa boa, é uma coisa de Deus, mas nós, como ouvimos hoje, nós queremos transformar ela como uma arma de exercer poder. E aí, irmão, nós ferramos tudo. Porque aquilo que nós conhecemos agora não é para exercer poder, é para exercer a misericórdia. É a misericórdia, irmãos. Nós precisamos investir tempo, irmão, no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com os irmãos. Porque assim como Russell falou assim que ele estava preocupado em conhecer a verdade, não para ele se achar melhor do que o outro, ok? Nós devemos fazer da mesma maneira, porque tudo aquilo que for diferente disso, irmão, nós vamos rejeitar automaticamente. No nosso meio aqui, tem que ter um espaço para o erro. Por quê? Porque é onde nós vamos exercer a misericórdia de Deus. Não estou falando que é para você pecar desesperadamente e esqueci outra palavra, desbaratadinadamente, sei lá, velho. Não é para você pecar de uma forma com liberalidade assim. Beleza? São acidentes no nosso percurso. Que é dessa maneira que nós vamos aperfeiçoar os santos, irmãos. E quando alguém pedir a nossa opinião, que não seja nossa, que seja a palavra de Deus. Nesse ponto o conhecimento é importante. E aí, nós vamos entender que agora nós somos movidos pela nossa nova vida, pela nossa nova identidade em Cristo. Nós fazemos parte de uma família que Deus nos deu. Né, e que nós não podemos pensar como queremos, e agora nós vamos pensar segundo essa nova identidade. Todas as coisas que faremos, irmãos. E eu volto a repetir. Valeu.
nós sempre investimos nosso tempo e nosso dinheiro nas coisas que são importantes. Analisa a sua vida, irmão. Quanto tempo você gasta com as coisas que você faz? Quanto dinheiro você gasta com as coisas que você faz? Isso é sempre uma realidade que nós temos que lembrar. E, gente, Deus tem falado muito isso aqui conosco, irmãos. Sabe para quem que tem falado primeiro? Para mim. Precisamos, irmão, gerir melhor as coisas que Deus tem colocado na nossa vida, que Deus já colocou. Como está nosso tempo com Deus? Eu preciso melhorar, né? Nós sempre falamos a mesma coisa. Precisamos melhorar, mas está difícil. Irmão, sabe até quando vai estar difícil? A vida toda. A vida toda. Precisamos priorizar o que dizemos que é importante. Coloca prazo, irmão. É hoje. É hoje. Não é igual dieta que amanhã muitos começarão. Né? Com certeza. Todo mundo quer fazer uma despedida todo final de semana, né? Igual em Caldas agora, ainda mais que era tudo open, né? Podia comer à vontade, tomar o que quisesse à vontade, né? Então, olha só, irmão, nós precisamos estar em constante avaliação. Para quê? Para que possamos mudar também sempre. Caminhando para onde? Para o alvo, né? Para a meta, beleza? E eu queria ler um texto conosco que está lá em Romanos 12, versículos 2 e 3. Conhecido, hein, galera? Mas tem que ser interiorizado, para que possa gerar todo o fruto de Deus, não só na nossa vida, mas na vida dos nossos irmãos, amém? Lá fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, olha só, irmãos, né? Nós vamos viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus? Vamos. Quando? Quando a nossa mente for renovada, quando a nossa vida começar a ser transformada, quando nós entendermos que a jornada com Cristo é todo um caminho, é todo um processo. Irmãos, nós vamos ser aperfeiçoados, e os santos também, nessa caminhada. E ser aperfeiçoado, irmão, é ser polido. E ser polido, meu irmão, dói. E crescer, dói. Quantos são altos aí tiveram, às vezes, as dores, né, do crescimento? Graças a Deus eu não tive, né? Mas muitos aí tiveram. Crescer dói, irmãos, mas faz parte. Às vezes a gente parece que quer adaptar, né, a palavra de Deus segundo o nosso conceito, segundo a minha conveniência. Você vê aí, tanto de coisa que as pessoas prometem em nome de Deus que não está aqui. Então, nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos trocar muitas vezes os nossos valores, aquilo que nós acreditamos que é, pelos valores da palavra de Deus. Porque se os nossos valores forem sentimentos, irmão, está errado. Porque no dia que você não sentir mais, ou você sentir demais, o negócio dá ruim. Dá ruim, irmão. Sabe onde a gente vai encontrar esse renovo? Nós sabemos, não sabemos? E por que não fazemos? Nós vamos encontrar em Deus, em sua palavra. Nós vamos encontrar na comunhão com os irmãos.
Prioridade, irmão. Prioridade. Não sejamos arrogantes, acomodados, donos da verdade. Não sejamos assim, irmãos. A verdade só existe em um lugar. Ela está descrita na palavra de Deus. E ela precisa ser conhecida, não para que exerçamos essa relação de poder e soberania sobre alguém. Pelo contrário, mas para que nós sejamos o servo. O servo. Porque nós temos um exemplo. Nós vimos todo o caminho que Jesus trilhou. Onde ele vai só descendo. Em vez de subir para uma glória, ele deixa toda a sua glória. Para onde que ele vem? Para um corpo como este. Para um corpo como esse, irmão. Olha que coisa vergonhosa. Mas para quê? Para que o plano do Pai fosse cumprido. Sabe, gente, nós estamos num tempo onde a verdade ela é relativa. As pessoas escutam e até às vezes escutam a gente e replica. Mas às vezes, gente, não entendeu, tá? Você pode ver aí também, né? Nós vemos essas marchas que tem por aí, né? Nós vemos todas essas coisas nas universidades, em todos os lugares, meu irmão. Você vai perguntar para a pessoa por que ela está lá? Ela vai te falar o que alguém falou para ela. Mas ela não vai falar por causa de conhecimento das coisas. Estou falando todo mundo não, tá? A maioria. Então, irmão, Jesus não veio para servir essas causas, não. Nenhuma delas. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E Ele nos convida a fazer parte da sua missão. A única e exclusiva vontade do Pai. E assim como o Pai trabalhou, nós vimos que o Filho também, estudamos sobre isso, e que agora nos chama a quem? A sua igreja, numa perspectiva missional, para cumprir a vontade de Deus. E não se iluda, irmãos, tá? Estar aqui na igreja não quer dizer que nós somos salvos. Mas ser igreja, assumir as responsabilidades da família, sim. A gente até falou, né? Pode um pastor ficar endemoniado, cheio de demônio? Pode? Pode, irmão. Mas agora um crente no Senhor Jesus Cristo, não. Está entendendo? Então, irmão, nós precisamos encontrar toda a revelação na palavra de Deus, para que a gente possa viver em toda a plenitude a causa de Deus, aquilo que Ele nos mandou fazer como igreja. Não tem como ser diferente. Vamos ler um texto, lá em Mateus 7, do 22 ao 27. Já estamos caminhando para o final, tá, galera? Mateus 7, do 22 ao 27. Lá fala assim, ó: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Então, gente, nós até perguntamos essa semana no pequeno grupo, é possível viver aparentemente como um cristão e não ser salvo? É possível, irmão. É possível, tá? Agora, ser cristão e não ser salvo não tem jeito. Aí já é outra coisa. Então, irmão, olha só. Nós vimos os discípulos caminhando com Jesus e muitas vezes não entendendo. Mas tinha o coração. E aí, Deus, em sua pedagogia, ensinou tudo aquilo que necessitavam. Beleza. Mas tem aqueles que também não querem? Tem. Tem aqueles que querem pegar só um poder? Tem. Pode estar no nosso meio? Pode. Então, irmão, analisemos as motivações do nosso coração. Né? Nós temos que ter uma consciência transformada. Porque, como escutamos outras vezes, ela é muito melhor do que uma competência treinada. Porque treinar a gente para falar coisa bonita, irmão, nós já vimos por aí. Agora, ter uma mente, uma consciência transformada, irmão, só é possível pelo Espírito Santo de Deus atuando em nossa vida. Podemos repetir tudo que um cristão faz sem entendimento numa boa, irmão. A gente já viajou com muita gente que era do nosso meio, que repetiu o discurso igualzinho. O que nós falamos aqui em cima, ele ali embaixo repetia a mesma coisa. E onde que está agora? Então, irmão, nós temos que agir, atuar, né? Não é segundo aquilo que eu quero, mas é segundo aquilo que Deus quer, segundo a sua vontade, que ela é muito melhor do que a nossa. Queria ler um texto em Atos, só para vocês analisarem essa perspectiva aqui comigo, de um cara que andava junto também, tá bom? Chamado Simão. Atos 8. Vocês vão acompanhar comigo uma historinha aí, tá? Versículo 9. Lá fala assim, ó, estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, no qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, né? Dizendo, essa é a grande virtude de Deus, e atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Então, gente, ó, Simão aqui, ele podia até ter um conhecimento ali especial, podia até ter um contato com os demônios mesmo. Certo? Né? E aí, ele realizava até uns milagres lá, velho. Ok? Olha só que coisa. E aí a galera chamava ele de quê? De grande. Sabe quem era chamado de grande, meu irmão? Quem é o grande eu sou? Deus. Então ele se comparava a Deus. Beleza? Vamos seguindo aqui um pouquinho. Lá fala assim, ó, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então ele estava louco vendo aquilo que os discípulos faziam, né? Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque nenhum deles tinha ainda descido, né? Mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Tá? Isso aqui, gente, é uma parte à parte do que nós vamos falar hoje aqui. Tá bom? Mas só para vocês terem uma ideia, naquela época, para as coisas que estavam acontecendo, os apóstolos eles iam revisar, né? Ver se todas as coisas estavam coerentes com o quê? Com a palavra de Deus. Para quê?
para ir lá e só aplicar uma correção? Não. Para que as pessoas pudessem ser ensinadas. Beleza? Ótimo, né? Isso aqui do Espírito Santo lá, gente, de pôr a mão, era uma exceção. Aconteceu uma única vez, tá beleza? Né? Isso aí depois é um outro tema. Seguindo aí, lá fala assim: e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu o quê? Dinheiro. Dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus, né, não se alcança por dinheiro. Perdão, se alcança com dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Então, meu irmão, o que Simão queria? Queria um toque mágico, queria receber um poder. Para quê? Para que todos os seus desejos fossem feitos. Para que as pessoas se submetessem a ele pelo seu poder, irmão. E nós estamos o quê? Querendo o quê? Queremos o poder de Deus também? Ou nós queremos nos submeter à sua vontade? Nós estamos militando a causa certa, ou nós estamos militando uma causa porque eu quero exercer um poder? Irmãos, isso aqui é próximo de nós. Isso aqui é próximo de nós. Essa é a nossa luta, a nossa vaidade, o nosso ego sempre está aqui pulando. Por quê? Porque nós queremos ser vistos, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos que as pessoas nos amem da maneira que nós desejamos. Nós não queremos viver uma vontade de Deus, nós não queremos pregar a palavra de Deus, né, porque essa é a nossa identidade. Nós queremos pregar a palavra de Deus, sabe por quê, irmão? Pelo meu ego, pela minha vaidade. Perigoso, irmão. É perigoso. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Nós estamos aqui, andando junto, falando que somos de Cristo, podemos estar aqui como Simão, e na hora da hora, né? Nós estamos vendo aqui, o que ele fala? Ele fala assim: ó, ora vocês aí para Deus, irmão, porque não vai dar certo, né? Para que essas coisas que vocês estão falando aí não aconteçam comigo. Está entendendo, irmão? Que Cristo não fale conosco assim: nunca vos conheci. Isso é ruim demais. Nunca vos conheci. Onde nós temos construído a nossa casa? Firmado na verdade, descrita nesta palavra que é maravilhosa, ou firmado em nossos desejos? Onde nós temos sedimentado a nossa vida, irmão? Onde? A única causa que nós devemos militar é a causa do Senhor Jesus. Invista seu tempo nisso, invista seu tempo na relação com Deus, invista seu tempo na relação com a família, com entendimento. Com entendimento. Se você não entende, não faça. Não ponha dinheiro aqui se você não entende. Aqui, meu irmão, nós colocamos primeiro é o nosso coração. Em tudo que a gente faz aqui, irmão, nós temos que colocar primeiro é o nosso coração. Lembre-se, gente, que nós vamos conhecer essa verdade e nós vamos militar a causa do Evangelho realmente quando nós investirmos a nossa vida com entendimento nas coisas que Deus tem falado conosco.
e tem falado muito, que abramos os nossos olhos, irmãos, e que abramos também o nosso coração, que ele esteja sensível para a vontade de Deus. Amém? Amém, irmãos? Era isso que eu queria compartilhar brevemente conosco nessa noite, e espero assim de todo o meu coração, que Deus ele continue falando ao seu coração. Que isso aqui, gente, nós possamos nos lembrar todos os dias. Porque no dia que nós não lembrarmos que não somos movidos por sentimentos e por desejos, irmão, não somos movidos, né? As coisas dão ruim, irmão. E dá ruim feio. Feio. Que vivamos completamente para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai se revela na família, se revela no cuidado com os irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai, por mais essa noite na Tua presença, onde a gente tem a oportunidade, Deus, de ser ministrado, Deus, pelo Senhor e pela Tua palavra, Deus. Obrigado pela Tua graça que nos alcançou, Paizinho querido. Obrigado, Deus, porque agora nós temos a Tua palavra, Deus, para aprender todas as coisas, e nós temos, Deus, também os nossos irmãos, Deus, para aprender, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua misericórdia, Deus, ela seja estendida ao próximo, Deus, através das nossas vidas, Pai. Que possamos estabelecer, Deus, com excelência, o Teu reino. Não o nosso reino, mas o reino do Senhor Jesus Cristo. Militando, Deus, sempre a Tua vontade, Pai. Sempre a Tua vontade. O conhecimento é bom, porque ele pode ser compartilhado com os nossos irmãos para que juntos aperfeiçoemos o corpo de Cristo. Obrigado, Deus, pelas diferenças também que há em nosso meio. Porque todo o corpo, Deus, ele é privilegiado com essas diferentes visões que temos. Em nome de Jesus, Pai, que apesar, Deus, das diferenças, sempre possamos andar em unidade. Entendendo que não estamos aqui, Deus, para fazer o que eu quero, para viver, Deus, um desejo, mas para viver, Deus, a Tua vontade, Pai. E a Tua vontade não é vivida sozinho, ela é vivida em família. Que o Senhor nos lembre disso, Deus, todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Obrigado, Paizinho. Amém.